Estamos de volta no Ação e Reação, hoje, segunda-feira, 8 de agosto, segunda-feira chuvosa na Baixada Santista, né? Voltou a chuva, domingo, sábado, um dia ensolarado nas praias da Baixada Santista, domingo chuvoso e segunda continua chuvosa. Hoje é o dia do Paroco, né? Então, o dia do Paroco é dia 8 de agosto. Classificação ameaça a seleção brasileira que apenas empata, com o Neymar, com aquele sorrisinho dele, que eu estou fazendo aqui, né? Devia estar de férias, tal. É complicado, hein? Santos volta a ser o Robin Hood, né? Perdendo para a Lanterna, um Atlético Mineiro. Justiça manda invasor do estádio de ontem ficar 6 meses sem ir para jogo. Para comentar essas e outras notícias, o advogado criminalista e professor Dr. Vicente Cassione. Boa tarde, doutor Vicente, tudo bem? Boa tarde, Filete. Boa tarde, caríssimos telespectadores. Cassione, na partida Brasil-Iraque, que acabou quase 00:10, torcedores saíram antes do fim. Um torcedor invadiu o estádio e vai ficar 6 meses sem ir para campo. É sempre a mesma coisa, a gente vê sempre um sujeito resolver proclamar a redenção do futebol brasileiro à custa da invasão do gramado, como se ele fosse resolver alguma coisa. Quem estava dentro do gramado para jogar bola é que tinha que ter feito o que não fez. Ele tem que ficar sentado na arquibancada, se quiser vaia, se não quiser aplaude, mas entrar no campo é uma forma de aparecer para o mundo, provavelmente. Então, ele apareceu. O que não apareceu para o mundo foi o futebol brasileiro. E o futebol brasileiro, para mim, já desapareceu há muito tempo do mundo, pelo menos no ranking ele já não aparece mais nas pontas. Daqui a pouco ele vai para a ponta extrema de baixo. Um time que, quando terminou o jogo, os jogadores diziam, só faltou o gol. É engraçado, é a mesma coisa que no basquete dizer, só faltou a cesta. O Gabigol falou que jogamos bem e faltou o gol, hein? Pois é, jogando bem. Quem jogou bem ontem foi o Iraque. Porque se o Brasil jogou bem e ficou no 0, e é o segundo jogo seguido em que não fazem o gol, alguma coisa deve estar acontecendo. Tinha trave no campo do adversário, 7,30 metros por 2,13 metros de altura, tinha trave. Se tinha trave, eles tinham que colocar a bola lá dentro. Só faltou o gol porque eles não puseram a bola dentro do gol. Agora, o Iraque não tinha obrigação de pôr. O Brasil é que tinha. Do mesmo jeito que o Japão não tinha obrigação de pôr. Quem tinha que pôr é o Brasil. Agora eu vou dizer uma coisa. O Neymar tem que pendurar a chuteira se continuar assim. Porque ele está se dedicando agora às festas, às baladas, aos churrascos, e ainda como capitão do time, saiu com um fone de ouvido que parecia a orelha do Dumbo, né? Para não falar com ninguém, para não falar com a imprensa, deu uma banana para a nação que estava assistindo. Se ele é capitão do time, se ele é o mais experiente, se ele é um dos mais velhos que estavam ali, né? E se ele é o grande Neymar, diante do qual a imprensa brasileira cai de joelhos há muito tempo. Só que no Barcelona quem está jogando é o Iniesta, é o Piqué, é o Suárez, é o Messi. Ele não está nem cotado, não foi indicado para ser nem entre os 10 melhores do mundo. Ele não é protagonista no Barcelona, né? Ele já não é protagonista. Não é protagonista, mas não está indicado nem entre os 10 melhores do mundo. Por isso é que quando a gente fala que esses pretendentes a Pelé, que se sucederam no futebol brasileiro, ficam no andar térreo, para chegar no Pelé teriam que subir 20 andares pela escada. E estão todos no andar térreo. Então eu digo o seguinte, eu não sou hipócrita, eu queria que o Brasil fosse desclassificado na primeira fase, porque é perdendo, é no vexame, no mau desempenho que o povo vai se desligando um pouco desse ópio que é o futebol, que nós todos temos esse vício,
E vamos começar a prestar atenção nos esportistas que sozinhos, por conta própria, sem milhões, sem patrocínios, sem badalação, estão esses fazendo o papel heróico, o papel olímpico, como esse Vu do tiro, que treinava com uma única arma, um único pistolet, na área de serviço da sua casa, com uma distância, inclusive, inferior à distância regulamentar da prova. Essa menina agora que está na semifinal do judô. A Rafaela. Rafaela, semifinal do judô agora. Então, são pessoas, essas são as verdadeiras pessoas olímpicas. Aquela menina do ginástica olímpica que foi mal, Cassione, pediu desculpa para a nação, desculpa. Ela não tem que pedir desculpa de nada, ela não tem treinamento adequado. Enquanto o Neymar deu uma banana para a nação, como quem diz, eu quero que vocês... O italiano tem uma expressão que eu posso falar aqui porque é italiano. Me ne frega o Brasil, que me ne frega o brasileiro, entendeu? O que ele quer é sentar como o tio Patinhas em cima do dinheiro que dão para os jogadores de futebol se tornarem esses multimilionários. E a verdade é a seguinte, qual é a proporção? Isto que a gente tem que ver em termos de retribuição na vida. Quem mereceria mais as honras, a fortuna, o Neymar ou um cientista que pesquisa? Claro que a gente está cansado de saber que são os artistas e que são os futebolistas, e nos Estados Unidos já vai além disso, né? São os esportistas de modo geral, que ganham dinheiro. E é isto que fica de exemplo para a juventude hoje. Essa juventude que saiu a campo, também brava e heroicamente, para caçar o Pokémon. Também aqui no nosso estúdio TV.com, nosso comentarista, advogado e João Vilela. Boa tarde a todos, doutor Filete. Uma honra, mais uma vez, doutor Cassione. Estava aqui escutando a questão do futebol. Eu não entendo nada de futebol, sou um zero à esquerda em termos de futebol, mas eu assisti esse jogo. Como você chegou um pouco atrasado, a gente combateu eu assisti esse jogo e realmente foi assustador. Eu não entendo nada para criticar ou para elogiar, mas até quem não entende nada deu para ver que estava muito fraco a situação, né? Você achou que o Neymar, a expressão do Neymar, expressão e postura, ele não estava meio dizendo assim, meio de saco cheio, assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Jogo no Barcelona, infelizmente... Essa camisa já foi de Garrincha, Pelé, camisa da seleção brasileira, vai embora. Sei de que eu estou fazendo aqui, não é obrigado. Alguém é obrigado, não está força ali, né? Mas não pareceu que ele estava meio... Pareceu, realmente. Mas o grande problema que eu vejo no Brasil, o doutor Cassione colocou muito bem, a valorização de certos aspectos. Pode notar que todos os países que estão indo bem nas Olimpíadas, todos, são países que têm no esporte muito ligado à educação. Nos Estados Unidos, por exemplo, que está em primeiro lugar em 4 medalhas, não há separação entre o esporte e a educação. As escolas, inclusive, para entrar no ensino médio, na high school, quem jogar bem bola, por exemplo, pode ter uma nota mais baixa para poder entrar. Então, quer dizer, isso dá uma vantagem para a pessoa também. Chama os estrangeiros para jogar. Exatamente. Há uma inspiração muito grande e há uma ligação muito forte. Segundo lugar, quem é? É a China. Também há uma questão. Um molequinho lá está com 3 anos, acabou de entrar na escola, vem que ele tem uma tendência para música, vai para música. Tem uma tendência para engenharia, já começam a trabalhar aquela criança para matemática. Tem uma tendência para esporte, que é o mais cedo de todos, começa a trabalhar aquela criança para o esporte. Então, essas preocupações de um país... Agora, você vê, todo mundo aqui sabe como é que funciona o sistema de educação e esporte no Brasil, extremamente desconectado. Você tem uma aula de educação física que muitas vezes não tem o material mínimo para você ter na escola, não há uma valorização. Não tem espaço, João. Não tem espaço, é verdade. Seria obrigatório que toda escola que quisesse ser escola tivesse obrigatoriamente que ter uma área para a prática esportiva. Claro. Como era antigamente. E então querendo tirar mais, doutor Cassione, as piscinas que nós temos hoje nas escolas municipais de Santos estão querendo desativar, já desativaram algumas. Às vezes é o único contato que às vezes uma criança de uma escola municipal tem com uma piscina. Ela não tem outro contato na vida dela, ela não tem a possibilidade de ter outro contato na vida dela. Então querem desativar essas poucas
raras piscinas que tem, porque a manutenção dizem que é cara, porque tem que manter um salva-vidas lá na hora. Que faça o governo com os clubes também, né? Que faça uma série de governo coisas, com os clubes, a então, escola é para fundamental. levar a criança não, pro mas não clube. dá, tem que ter Tem a que ter escola transporte, não realmente. dá, né? A escola tem que ser o ponto principal de uma nação. Sabe, o Cristóvão Buarque coloca isso muito bem há muitos anos, gostem ou não gostem da posição dele, ele tem uma posição nessa questão da educação muito forte. E é verdade, a educação no Brasil ela é deixada de lado e valorizada algumas coisas que não são necessárias de ser valorizadas. Alguns poucos expoentes conseguem, sabe? A gente tem essa valorização, a gente viu na entrada das Olimpíadas, e eu gostei muito dessa parte, a valorização do 14 bis, por exemplo, do Santos Dumont, porque nós somos nossos heróis. Nossos heróis, eu sempre brinco, que tem aquela música que meus heróis, do Cazuza, que meus heróis morreram de overdose, meus heróis não morreram de overdose, morreram de tanto trabalhar. Porque os nossos grandes heróis, se nós pegarmos os heróis brasileiros mesmo, foram cientistas, foram engenheiros, foram técnicos, foram pessoas que sempre trabalharam muito e deram a vida pelo Brasil. Nós somos o único país, praticamente, da dimensão do Brasil, que não tem uma indústria de carros própria. Nós tínhamos o Gurgel, por exemplo, que foi abandonado pelo governo no meio do caminho, que foi pisoteado, não foi abandonado, foi pisoteado pelo governo em troca das grandes multinacionais. Você pegar as indústrias brasileiras de brinquedo, foram esmagadas pela importação de qualquer jeito. É importante ter importação? Eu trabalho com produtos importados, nós temos que ter uma competição horizontalizada, uma competição que realmente possa ser feita. Nossas indústrias vivem à míngua. E esses empresários que geram emprego acabam deixando de lado. A escola, que podia ser fomentador de grandes pessoas, não tem. Você hoje não tem em Santos, por exemplo, um curso técnico em marcenaria. Você não tem. Não pense que o Senai dá esse curso, não dá mais. Nós não temos quem continue esse trabalho de marcenaria. Nós não temos um curso técnico de ar-condicionado público. Quem quiser, faça em empresa. Faça Nem radialista tem mais, João. Nem radialista tem mais. Mas para que você vai ter um curso de marcenaria se hoje os móveis são vendidos nas Casas Bahia e na hora da mudança eles se decompõem, eles se desfazem? Porque não entra ali madeira, ali entra uma espécie aglomerados, de... Um papelão. É uma coisa que se desfaz, não é? Então, papelão duro, né? A abertura das Olimpíadas foi, para mim, uma coisa que me encheu os olhos, me emocionou. E eu queria fazer um registro aqui, um positivo e um negativo. Nós mostramos para o mundo um espetáculo que fez com que o Brasil aparecesse, do ponto de vista estético, para o mundo de uma forma indiscutível. Não apenas por aquilo que foi apresentado como cerimônia de abertura, como coreografia, como um espetáculo cênico de abertura, como aquele cenário que já está ali há milênios, que é o cenário do Rio de Janeiro, que é lindo. Não é? Juntando uma coisa com a outra, o mundo inteiro ficou extasiado e os comentários do mundo inteiro, da imprensa refletindo a opinião do mundo inteiro, foi nesse sentido. O único senão que eu faço com relação à abertura, é perguntar o que estava fazendo ali a Regina Casé. Porque até agora eu quero saber, dentro daquele espetáculo todo, o que a Regina Casé foi fazer ali. Senão, talvez, será embaixatriz da Rede Globo de televisão. Porque na hora que o Jorge Benjora, Jorge Ben, lá do meu tempo, cantava aqui no Caiçara, no velho Caiçara. Chove chuvas, chove sem parar, começou aqui. Fio Maravilha, nós gostamos de você, né? Mas a primeira foi o Chove Chuva, que eu devia ter 18 anos, 19 anos. Era sucesso, Jorge Ben, né? Ele foi, estourou, né? Mas do lado dele, fazendo nada, e um nada com uma eficiência extraordinária, está a Regina Casé. Até agora eu não entendi o que ela foi fazer lá. O segundo aspecto negativo, são só esses dois, na minha opinião, foi na hora em que eles falam da formação da nação brasileira, os índios, os africanos, os japoneses os árabes e os árabes
E os italianos? Não entraram. Não Os entraram. portugueses entraram, né? Os portugueses com as caravelas, quando chegaram, entraram. eles descobriram o Brasil. Entraram, Né? tinha as caravelas lá. Mas a industrialização do Brasil, né? Só São Paulo tem 4 milhões de descendentes de italianos. Ou você põe todo mundo, ou você não põe ninguém. Porque você tem o alemão, você tem o italiano, você tem o espanhol, você tem todas as raças. Eles quiseram simbolizar o quê? 3 raças. A amarela, a raça negra e o árabe é o quê? Então eu não entendi por que esse tipo de discriminação. Porque a discriminação aconteceu. Não apareceram os imigrantes que fizeram o desenvolvimento desse país. Os europeus. Claro, que foram os europeus. E isto é discriminatório. Italianos, holandeses no sul. Todos os alemães, os espanhóis, todos. Então, isso não dá para a gente entender direito, porque se você pegar os sobrenomes dos brasileiros, você vai ver que faltou gente ali sendo representada como semente de uma civilização. O aspecto positivo foi que nós fomos capazes de apresentar um espetáculo deslumbrante, inclusive com a hora em que se acendeu a pira olímpica, uma coisa espetacular. Eu fui pesquisar, fui ver, e a minha mulher tinha mandado para mim já um dado, e depois eu fui a fundo olhar esse Anthony Howard, que é o camarada que cria essas esculturas, inclusive movidas a vento, e outros tipos de esculturas que ele faz pelo mundo afora, é realmente um talento. E brasileiros fazendo a coreografia, gente daqui, a filha do Ziraldo, Fernando Meirelles. Então nós demos um show. E para mim, também uma coisa que acho que emocionou a todos os brasileiros, foi a presença, não apenas da Elza Soares, por exemplo, na cadeira de rodas, foi a presença de um Pitangui, que talvez de emoção tenha morrido no dia seguinte. Segundo a filha, foi que ele ficou muito emocionado. É evidente. Pessoas que, mesmo inválidas, mesmo estando por um fio, com a vida por um fio, estavam ali. E até agora e até hoje eu não consigo me conformar, e isso vai ficar para sempre em mim, que o maior atleta do século, que é brasileiro, que poderia ter sido visto por bilhões de pessoas, que de certa maneira é a cara do Brasil, porque o Brasil era sinônimo de Pelé. Se você dissesse, eu sou da terra do Pelé, o sujeito aí ia descobrir que a terra do Pelé era o Brasil. O Brasil foi descoberto pelo mundo à custa do Pelé. E o Pelé não foi. Isto eu não me conformo. Mas, Cassione, de repente o médico, só um contraponto, de repente o médico fala para ele, ó, não, se for você vai se emocionar, não é questão de médico, Filete. A primeira manifestação dele em entrevista, ele disse, eu tenho um contrato com uma empresa que detém os direitos da minha imagem e tenho vários eventos na semana da Olimpíada. Que evento que pode existir maior do que a Olimpíada? Não existe. E que empresa de marketing esportivo é essa? Que não vai respeitar o principal ícone dela, né? Que ao invés de colocar para 5 bilhões de pessoas... Valorizar o artista? Claro, esconderia o artista. Então, eu não aceito... Diz que a empresa, ele mesmo queria alguma coisa em troca, uma confusão, né? Eu não aceito... Estava lá a Gisele Bündchen, que já não desfilaria mais, que tem uma fortuna, que não precisa aparecer para lugar mais nenhum no mundo, deu um banho né, de elegância, ficou nervosa antes de entrar, estava tremendo de medo. Não cobrou nada. Correu de trave a trave do Maracanã. Não cobrou nada. Não cobrou um tostão. Gustavo Kirten, Hortência. O Golga com aquela emoção. Hortência. Eu só também não sei, é o Cordeiro. terceiro aspecto negativo, eu não sei o que estava fazendo lá, a dona Ellen Grace.
carregando a bandeira olímpica com Hortência, com Oscar, com a Ellen Gracie. Por quê? Claro que o Brasil tem que dar uma mancadinha sempre, isso não há dúvida nenhuma. Eu acho que o Vanderlei acabou merecendo acender a pira, mas nem problema de saúde o Pelé poderia alegar, porque ele estaria em cima da plataforma, o Vanderlei subiria a escada com a tocha, entregaria o Pelé só tinha o trabalho de mexer o braço. Como ele fez em Santos aqui, né? Exatamente. Então está aqui os pequenos aspectos negativos. A olímpica Regina Casé foi o ponto alto da cerimônia de abertura. Mas negativo pra gente, né, Cassiano? Porque o cara que tá vendo no mundo todo não sabe nem quem é Regina Casé, assim, não conhece muito, só que acompanha a Globo Internacional, ele vai achar, deve ser uma pessoa importante aí, uma ex-atleta e tal, passa, né? O Pelé foi uma... Quem é daqui percebe, Mas né? eu achei que você tinha que ter ido no lugar dela. Não. Porque quem é ela para estar ali? Se ela estava ali, Ela é você global, podia, né? o João podia, qualquer um podia Não, eu estar ali. senti falta do Pelé, eu acho que o Pelé tinha que fechar ali com... Isso foi uma excrescência. Isso foi um absurdo. Ou porque o Pelé não quis, ou porque a empresa não deixou, porque a primeira versão não era saúde, não. Era o contrato e eventos que haveria na Semana da Olimpíada. Mas que evento esportivo na Semana da Olimpíada? Sei lá, é o que eu estou dizendo. O mundo todo está no Rio de Janeiro, pô. Então, olha, o Pelé perdeu uma imensa oportunidade de, na fase atual da vida dele, tá certo? Renascer para aqueles que não o viram nascer nem viver. Porque a geração que viu, e eu digo aqui, foi o maior atleta de todos os tempos. Ponto. Agora, o Muhammad Ali, com mal de Parkinson, mal conseguindo segurar a tocha, estava lá. Zagallo, cadeira de roda. Zagallo na cadeira de rodas com câncer, quase morrendo. Então o problema de saúde não cola, e o problema da empresa não cola, nada cola. Pelé perdeu uma grande oportunidade de fechar com chave de ouro, ou de abrir com chave de ouro a continuação da sua eternidade. João, essa questão aí do Pelé foi sentida por todos os brasileiros, Sim, né? sem dúvida. É o nosso maior ídolo do esporte mundial, né? Na verdade, nós temos que valorizar, como você não falava naquela hora, mas nós temos que valorizar os grandes brasileiros que repercutiram no mundo inteiro e repercutem no mundo inteiro. Você vai para a China, que eu tive algumas vezes na China, eles falam Pili Brasil, Pili Bashi, que é o Pelé do Brasil. O que eles conhecem do Brasil, muitas vezes, são poucas coisas. Como a gente conhece pouco dos outros países também, a não ser aqueles que a gente tem mais afinidade por uma questão do cinema, como nos Estados Unidos ou da Europa, que a gente tem um contato maior. Que é o nosso país, né? Sim, mas nós conhecemos muito pouco do resto. Nós não sabemos, está uma brincadeira até na internet, onde que é Belize, né? Que ninguém sabe onde que fica Belize e tal. Nós não conhecemos nem nossos vizinhos praticamente, não conhecemos nem os vizinhos aqui do Brasil, não sabemos nem quais são as Guianas, nós não temos noção nem do Brasil, às vezes, normalmente, o brasileiro às vezes não tem noção do Brasil, como é que funciona. Países africanos, foi bom, a Olimpíada é bom, porque você começar a notar até a geografia, o desconhecimento que nós temos, quase absoluto, né? A África vira quase como se fosse um país só. A Ilhas, né? Cook. Você viu? Apareceu um país, eu nunca tinha ouvido falar, Ilhas Cook. Tem, se não me engano, 400 e poucos habitantes. Estava lá na Olimpíada. Tem um país... Ilhas Cook. Tem menos que qualquer prédio hoje em dia. Teve um país que veio com 20 atletas e ganhou uma medalha de ouro. Então, essa medalha de ouro, ela vai ficar na frente de um monte, porque o primeiro lugar é pontuação pelo ouro. Assim, ouro vale 5, primeiro é ouro. E se não fosse Quer dizer, se o Brasil não tiver nenhum ouro, que nós vamos ter com certeza, o Robert Scheid está aí, tem muita gente boa, mas nós vamos ficar para trás de um país que veio com 20. Então, a medalha de ouro é muito importante, porque ela coloca você nos 50, nos 30 melhores. Uma medalha de ouro coloca você... vendo essa questão, eu vi ontem à noite a classificação de medalhas, não sei, hoje deve ter mudado de alguma coisa, mas nós estávamos em 24º lugar, 21º lugar. Se não tiver ouro, é ruim. É lá para baixo. Só depois termina o de ouro, você começa... Se tiver um ourozinho, já sobe lá para o 15º e tal. E é um grande problema que eu vejo, é justamente essa questão. Como é que nós podemos deixar o país
chegar nesse ponto tão atrasado. Nós temos um clima muito favorável. Por exemplo, a Finlândia, o cara jogar futebol na Finlândia é um caos. Porque tem poucas oportunidades de jogar futebol ao ar livre. Ele vai ter futebol de salão. Mas futebol mesmo de campo é uma coisa complicada. Deve ter poucos campos fechados que você possa realmente ter um tamanho oficial para você ter um no país se bobear. Porque é algo complicado. Aqui isso já está difícil. Natação é uma coisa que vive fechado. Ele não tem uma natação aberta que nós teríamos uma possibilidade maior. Futebol de praia, voleibol, o que tiver. Nós temos uma facilidade no Brasil, mesmo ciclismo, as outras modalidades que não são feitas, que são feitas em circuito normalmente aberto, nós temos que ter uma facilidade imensa. Mas nós deixamos isso de lado porque nós não valorizamos o esporte. Como temos que valorizar a educação? Essas coisas nós desvalorizamos. A música, por incrível que pareça, que o Brasil é um país extremamente musical, nós desvalorizamos a música na escola. Desde quanto tempo a música é vista como segunda linha nas disciplinas? A educação física, o próprio esporte, é visto como segunda linha. Parece um lazer, não é um lazer. Tem técnica, aquilo tudo tem técnica. A música e os esportes parecem como se fosse lazer, e não é lazer. É algo muito maior do que isso. Então nós deixamos e separamos, né? Nós temos o Ministério da Educação, Ministério da Cultura e Ministério dos Esportes. Eu sou contra isso. Tem que ser uma coisa ligada na outra. Mas já foi. Já foi. Mas os cargos, João, como é que você vai dar cargo para todo mundo? Tem que fazer vários ministérios, né? Então, aí que é o grande problema. Para acomodar todo problema. mundo, né? Para toda a governabilidade. E você está usando muito a expressão que nós todos usamos, que é o que o Brasil precisa de educação. O problema é que nós não temos nem ensino de qualidade. Sim. Porque educar é mais do que ensinar. O ensino é transmitir informação para os que estão aprendendo na vida a conhecer. A conhecer. Então você ensina português, matemática, história, geografia, etc, etc, etc. Mas isto é ensinar. Já se ensina mal. Já não se ensina do Oiapoque ao Chuí. Claro que não. Você tem lugares em que você tem o máximo é a condição de alfabetizar, mal alfabetizando, as crianças, né, em condições precaríssimas. Agora, o educar é que nós não temos. Não adianta ter Ministério da Educação, é Ministério do nada. Sim. Porque a educação é a formação integral do ser. Uma coisa é você fazer ele aprender matemática, português, geografia, etc., né? E a outra coisa é fazer ele aprender valores, que isto não acontece no Brasil. Quando você disse agora há pouco e disse uma coisa que eu não tinha me tocado, nunca. Né? O Cazuza dizer, os meus heróis morreram de overdose. Você veja que tipo de heróis o Cazuza conheceu. Sim. Foram os heróis, o padrão de heroísmo para ele era aquilo. Jimi Hendrix, James Joplin. Tá certo? Que morrem muito antes da hora. Então, se ele dissesse que os heróis dele eram pessoas que morreram cedo porque foram para a guerra, heróis são os caras do Iraque ontem, que tinha que não consegue falar com a família, porque a família está numa zona bombardeada e tomada pelo Estado Islâmico. E ele estava ali jogando, com a alma, porque o Iraque hoje é uma nação arrasada, porque os americanos foram lá. E quando eu disse aqui, quero que o telespectador entenda bem, quando eu digo que a nossa pátria são os Estados Unidos, isso aqui é uma ironia, com todas as letras. Porque tudo que a gente vê na televisão, em termos de noticiário estrangeiro, são os Estados Unidos. Você cresce endeusando os Estados Unidos. Pode você ser descendente de árabe, de espanhol, de português, de holandês, de alemão, de italiano, de quem quer que seja. Você pode ser neto de qualquer um. Você pode ser um afrodescendente, mas você é entupido por Hollywood, pelas notícias, pelas televisões. Fala do assunto em Nova York, o correspondente em Nova York. Quer dizer, Nova York é o mundo.
É o mundo, é a nossa capital, é a capital do mundo, é a nossa capital. Eu acho engraçado, Cassiano. Isso é que me irrita. Que quando o pessoal tem no Brasil, fala que um caso na Venezuela, por exemplo, eles pegam correspondente na Argentina. Claro. Nós estamos muito mais próximos da Venezuela do que a Argentina. E quando é caso no Irã, no Iraque, o correspondente está em Israel. Quer dizer, o país que é inimigo de todos. Não vai saber nada da coisa. Mas é o país que é amigo do americano, né? Sim, mas então, é claro. Então pega americano, pega... Mas o americano sabe fazer dessa forma muito bem feita. Eles têm uma prática de fazer isso, de vender a cultura deles como se fosse a única cultura do mundo, perfeitamente. Eu acho que quem mais perdeu a parte de cultura foram os africanos, em primeiro lugar, porque nem o sobrenome eles têm, nem a origem eles têm, eles perderam completamente com a escravidão, que foi um absurdo no Brasil. 400 anos de escravidão é algo inimaginável que possa ter se mantido e as pessoas aceitarem isso, que é o grande problema, aceitar. Essa cultura que nós trouxemos, que o trabalho era feito pelos escravos, e não ter a cultura do trabalho ser feita por todos, o trabalho ser uma coisa honrosa. A melhor coisa que tem nos países que se desenvolveram é a valorização do trabalho, da cultura, da educação e do esporte. Pode notar, não tem milagre. Você nota a classificação lá nos países que estão em primeiro lugar lá, eles valorizaram muito a educação. Mesmo Cuba, que eu sou contra em termos do sistema, que é uma ditadura, ele está ali nos primeiros lugares porque a educação e o esporte, a cultura andam juntos. É ruim o sistema para o país? Mas algumas coisas a gente tem que valorizar porque é verdadeira. A China, a mesma coisa, eles têm uma valorização do esporte tremenda e da educação tremenda. Todos os países que estão em primeiros lugares, normalmente a educação... A Olimpíada é mais que o esporte, ela é muito mais que o esporte. O esporte está muito mais ligado à educação do que nós entendemos até hoje. E o trabalho está ligado à educação, ao esporte, a tudo mais. Então, até essa questão dos africanos não terem identidade, o Brasil tem um país que mais teve escravos e manteve tanto tempo a escravidão, tem muito a ver disso, de não valorizar tanto o trabalho, não valorizar tanto a educação, não valorizar tanto o esporte como deveria ser, junto com a educação. Nós vamos a um breve intervalo, mas já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e à sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo.
Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação, hoje segunda-feira, dia 8 de agosto, com o Dr. Vicente Cassione e o Dr. João Vilela. Falar dos apoiadores, né, que depois começa o debate, a gente fica sem muito tempo. Mandar um abraço pro pessoal da OSAN, Plano de Assistência Familiar. Ligue para o 32288000, OSAN. Faça com mais de 500 mil pessoas na região. OSAN, Plano de Assistência Familiar. Mais informações, www.osan.com.br. Também mandar um abraço pro pessoal do Boqueirão Express Grill. Hoje o João vai pagar o almoço lá, né, João? Rua Lobo Viana 89, comidas aí deliciosas para você. Almoço de segunda a segunda, ao lado da Unisanta, em frente ao Super Centro do Boqueirão. Mandar um abraço pro Nelson, pro Paulo, que estão aí sempre vendo o programa, né? Rua Lobo Viana 89, simples, fácil de parar ali no local, né? Hora de almoço, né? A universidade funciona mais de manhã e à noite, então esse horário fica um pouco mais vago aquela região. Sobremesas também para você que está no peso, né? Como o João, que está correndo todo dia, está sequinho, né, João? Não sequinho nada, filé. Tá. Vou ter que estar logo, mas não estou. Tem umas perguntas aqui, a Valdir do Imbaré, ela pergunta para você, João, ela pergunta para você se o Brasil foi descoberto em 1500 e a Leaura foi em 1888, como é que são 400 anos de escravidão? Ela está brincando, né? Quase 400 anos. Na verdade, não é por quando... Não pega no pé do João, Valdir. Não é isso. Primeiro que já a escravidão no Brasil, ela não terminou exatamente com a Lei Áurea. Aliás, até hoje, nós encontramos pessoas em regime de escravidão. Tem pessoas, inclusive, que têm fazendas até hoje que o regime está de escravidão. Você imagina se hoje, em pleno século XXI, você encontra condições análogas à escravidão, não é aquela escravidão da chibata e tal, mas não foi no dia seguinte. Foram 400 anos realmente. De 1500 a 1900, são 400 anos. E não pense que em 1910 você não tinha escravidão ainda nos rincões, em 1920 você não tinha escravidão da formato daquele. Você pega nos lugares, em fazendas do Rio de Janeiro, no interior do Rio, que minha mulher tem sítio lá, tudo mais, o pessoal conhece, manteve, porque a pessoa continuava morando lá. Continuava morando na fazenda. Não tinha para onde ir, comida, não tinha dinheiro na mão, não tinha para onde ir, podia até sair. Mas não tinha. Você está ali, vai ter que continuar trabalhando para pagar a tua comida. Eu vejo 400 anos no mínimo. Aliás, eu vejo até mais, para falar a verdade. Cassione, o Odinei está cumprimentando pela sua entrevista na T-Revista, né? Na T-Revista, parabenizando, né? E também ele entende que está todo mundo culpando o Neymar, mas a culpa é do treinador que escalou ele, né? Mas eu entendo que seja difícil de você, de uma certa maneira, não escalar o Neymar, né? Quanto maior a distância entre o nariz e o chão, vai pior ser a dor da queda do Neymar. A abertura dos Olimpíadas foi espetacular. Cassione, gostei de sua entrevista. Adnei Gazani, do Imbaré.
Muito obrigado, Aldinei. Eu concordo com você. O tombo é sempre muito mais dolorido, como regra, e às vezes fatal, quanto maior é a altura. Aliás, tinha um samba do Billy Blanco que dizia: maior é aquele do coqueiro, né? Maior o coqueiro, maior é o tombo do coco, afinal. Né? Depois termina dizendo terra por cima, na horizontal. Então é verdade. O tombo moral, muitas vezes, não precisa ser o tombo físico, é horroroso, é muito trágico. Eu não sei qual é o destino do Neymar se ele continuar se deslumbrando e tendo essa arrogância que ele começou a ter. É esta a diferença entre os grandes esportistas e os grandes homens, de uma maneira geral. O sujeito tem que acordar todos os dias sabendo que talvez a primeira coisa que ele faça de manhã é ir ao banheiro. Eu sempre digo isso. É o que nivela a Rainha Elizabeth, o Neymar e nós que somos os pobres mortais. Então, tem gente que acha que já superou a fase da mortalidade, se acham imortais, não acontece nada com eles, e eles estão acima do bem e do mal. Por quê? Porque eles têm a visão exatamente de serem eles detentores de bens materiais imensuráveis. E é isso que caracteriza hoje a valorização das pessoas. Quem tem e quem não tem. Quem mais tem é mais valorizado. O que o Neymar fez na Copa América? O que o Neymar fez na Copa do Mundo? O que o Neymar fez na última Copa que nem jogou? E o que o Neymar está fazendo até agora? Pode ser que com a Dinamarca ele arrebente o jogo? Pode. Ele é um... Tomara, né? Ele sabe jogar. Mas ele está aparecendo muito mais pelas ausências e pela ineficiência, coisa que não acontecia, isso que eu digo, com os grandes. Você imagina o Michael Jordan, na hora que entrava num daqueles jogos da NBA, não fazer uma cesta, ficar apagado. Os grandes atletas, os grandes competidores, os grandes esportistas, sempre se superaram. Eu digo, não precisa nem você vencer, nem tirar uma medalha. Aquela Anderson, aquela Suíça, eu descrevi isso ontem, na minha crônica de domingo. Olimpíadas de 37 anos para trás, né? Aquela Olimpíada de 84, 84, se não me engano. é. Que ela entrou na linha de chegada ali, ela não tinha nem direção, ela não sabia nem onde ela estava. Ela ia por instinto, cambaleando. Uma imagem marcante, né? Aquela imagem marcante. 34, 38 o corpo para um lado, as pernas para o outro, os médicos respeitando aquilo, esperando, tá certo? Não intervieram, ficaram ali, até que ela caiu no chão, e ela foi, talvez, a imagem mais marcante de todas as Olimpíadas. Ali é perda de tudo, né, Cassiano? Perda de sódio, potássio, cálcio, ela já está sem nada. Exaurida. Ela já está sem coordenação muscular, neurológica total. Já está exaurida. Mas respeitaram... Podia ter morrido. Podia ter tido uma parada cardíaca ali. Mas foi, talvez, a imagem mais olímpica de todas as imagens olímpicas que nós já vimos. Agora, quando o sujeito sai de uma competição em que o estádio inteiro estava ali numa expectativa, e o Brasil inteiro esperando um resultado, e o sujeito sai com um fone desse tamanho no ouvido, não olha para a cara de ninguém, não dirige uma palavra à nação, como se ele fosse o dono do mundo, como se ele estivesse acima do bem e do mal, como se ele não tivesse que dizer absolutamente nada aos fãs, aos ídolos, aos que o idolatram. Como? Não é assim. Por isso que eu digo que nesse aspecto o Pelé, pelo menos, demonstrou a vida inteira uma humildade que mesmo que algumas pessoas digam não era real, aquilo era uma encenação. Tudo bem, ele fez 75 anos de encenação. Ótimo.
Melhor fazer uma encenação, se não é verdadeiro, mas eu acho que o Pelé era assim, do que o que o Neymar está fazendo. E não precisa chegar no Pelé. Veja o Raí. Pega um exemplo de comportamento, de esportista, não é? Que foi lá criar a sua fundação. Pega o exemplo do Cafu, que levantou a taça e tem lá a sua fundação, lembrando das suas origens de miséria, cuidando das crianças. Esses são os verdadeiros esportistas que tinham que ser idolatrados. Por outro lado, doutor Cassione, o senhor viu a Daniela Hipólito, que ela foi mal. Desculpa. Pediu, a câmera está lá, desculpa. Ela falou várias desculpas. Você vê que com sentimento mesmo, olha, falhei, as pessoas falham. Penitente. Mas assim, deu o máximo que ela pôde dar, falhou, porque as pessoas falham mesmo, e pediu desculpas, de uma forma, nem precisaria pedir desculpas nenhuma ali. Claro que não. Mas é o outro lado da moeda, né? Quanto deve ganhar a Daniela Hipólito no seu trabalho, quanto ganha o Neymar, por exemplo, no dele. E quais as condições que o Neymar trabalha? E qual o Daniela Hipólito, que estava no Flamengo, faltava material e não tinha clube para treinar, quer dizer, o que ela passou mas e o tem que uma ele coisa passou. Que eu gostei da Olimpíada. Ele só jogou no Santos, pô. Aquela menina, Barcelona. aquela Rebeca, muito bem. Sim. E aquela outra menina, acho que Flávia, a menorzinha, na parte dos jogos. Perfeita. É sensacional. Você vê que esse pessoal, é o que o senhor colocou de uma forma perfeita. A humildade de você estar ali. No Dr. Cassione. O Dr. Cassione é uma pessoa que eu mesmo, primeira vez que eu vim gravar com o Dr. Cassione, posso falar isso facilmente, falei, nossa, eu falo do Dr. Cassione, é uma referência no direito não só brasileiro, no exterior também todo mundo conhece o Cassione, eu falei, ele não vai nem conversar comigo, antes de conhecer. O Dr. Cassione é uma pessoa extremamente tranquila, humilde, que conversa, que faz... É a mesma coisa. O senhor está no ponto mais alto que pode chegar uma pessoa na área do direito, que nem o senhor tem. Mas eu não sou nada. O senhor é muito. Eu tenho a consciência de que mas não sou essa nada. humildade é que é fundamental. E assim várias pessoas que conseguem chegar num ponto de referência... O senhor sabe, hoje qualquer um, se o senhor entrar e colocar no Wikipedia, deve ter lá seu nome. O senhor sabe que qualquer um conhece, sabe de eu falar, goste ou não goste, mas sabe da referência que é. E a mesma coisa. Como o Ivo Pitangui na sua área. O Ivo Pitangui na sua área. O próprio Filete. Quem não conhece o doutor Eduardo Filete em veterinária? Não há quem não conheça. Muito arroz e feijão ainda. Não, Filete. Eu lembro que a primeira vez que eu fui falar do Filete, eu tinha, se não me engano, acho que 20 anos, 21 anos, por aí. Nem isso, eu acho. E tinha uma senhora que gostava muito de gatos, de cachorros. Fui trabalhar com ela para fazer estágio na Prodesan, na usina. E ela gostava muito dos bichinhos e tal. E ela já falava do Filete muito entusiasmada. Falava, nossa, o Filete é uma pessoa assim... E realmente, depois eu vim conhecer, o Filete é uma pessoa que se dedica. Ninguém em sã consciência se dedica tanto. Uma pessoa que mantém uma clínica aberta 24 horas por dia. Sem dúvida. É uma coisa que, em sã consciência... concorda, Filete? Colocando seu nome ali, colocando seu nome à tapa ali toda hora, todo dia. Na emergência. É um negócio louco. Então, eu acho que isso é fundamental. E acho que todas as profissões é fundamental. Mas é o que o senhor colocou também na hora que o senhor falou da questão da educação e do conhecimento, né? Valorizar esses pontos da ética, valorizar o ponto da humildade, de saber o trato com as pessoas. Nós não somos mais nem menos que ninguém. Nós também não vamos colocar menos, nós somos iguais a todo mundo. É isso que eu estou dizendo. A igualdade é um princípio que é muito desvalorizado no Brasil. As pessoas valorizam a pessoa porque ela tem muito dinheiro. E desvalorizam se a pessoa é um bom profissional, ético, correto, mas não tem riqueza. Dinheiro não tem uma relação tão direta com o sucesso profissional. Mas o cara é bom sapateiro e não é milionário. Mas sim, exatamente. É um artista. Exatamente. E as pessoas, acabam distorcendo essa questão. Talvez a maior falha do brasileiro é enaltecer quem tem dinheiro e desmerecer quem não tem o dinheiro, porque não tem o dinheiro. Então, você tem que valorizar quem trabalha bem, quem é honesto, quem é correto, quem tem a ética como seu ponto de vista. Isso é fundamental. Você disse uma coisa, e eu acabei respondendo na hora, dizendo, eu não sou nada. E é preciso que as pessoas entendam o que eu quero dizer com esse eu não sou nada. Isto é, tudo aquilo que me veio como consequência na vida do que eu fiz, não era algo que eu queria que viesse.
veio naturalmente como consequência do quê? Do esforço que a gente faz na vida para sobreviver, para trabalhar, tá certo? Sustentar a família, Tudo ser isso. respeitado. Se eu vou exercer uma profissão, que era lidar com o direito, o que era absolutamente fundamental? Eu conhecer o possível e mais do que possível aquilo que era o material com o qual eu ia lidar, que era o direito, a doutrina, as leis, mas não apenas o direito do Brasil, o direito do mundo inteiro, onde eu pudesse alcançar, até para poder ajudar a fazer o direito do Brasil. Quando eu fui para a Constituinte como assessor, e estão lá na Constituição os artigos estratificando as ideias que eu coloquei, e eu hoje vejo todo mundo escrevendo sobre isso, o Supremo, quando vai julgar, dizendo, não, a Constituição no artigo 5º, inciso 10º, fala que são invulneráveis a vida privada, a intimidade, a honra e a imagem das pessoas. Isso eu fiz numa manhã de domingo em Brasília, na casa do secretário Paulo Afonso. Foi aprovado e entrou na Constituição. Quer dizer, veio à minha cabeça e eu coloquei ali. Não para que eu pudesse dizer eu fiz. Tanto que eu não escrevi um livro sobre isso. Todo mundo escreve sobre a tutela penal desses bens, que são a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Eu não escrevi até hoje uma linha. Em direito ambiental? Direito ambiental, responsabilidade penal das pessoas jurídicas. Lembrando, Graciane, que o Rui Então, Barbosa... mas isso que eu estou dizendo eu fiz isso na hora para construir uma Constituição que fosse, segundo o meu juízo, algo bem feito. Eu não estava pensando se eu ia entrar para a história. Eu nunca pensei nisso. Eu fiz os meus júris, eu fiz as minhas defesas, acreditando que aquilo era aplicação de justiça. Eu estava fazendo meu trabalho, só isso. Quando eu escrevo muito mais para colocar para fora, como uma necessidade que eu tenho, não é? A minha alma. E as pessoas que me leem há 50 anos ainda não sabem direito como eu sou. Eu não posso fazer nada, eu me ponho do avesso toda semana. Então, quando as pessoas querem me glorificar, eu digo, eu não sou nada. Eu sou apenas uma pessoa que na vida estudou, trabalhou e fez tudo para cumprir o seu dever. Me lembro os deputados, a arrogância que tinham, as carteiradas que davam. Eu, durante 8 anos da minha vida, fui deputado federal. Isto, para alguns, é a glória suprema. O sujeito chegar a ser um deputado federal, 513, em cima de 200 milhões de habitantes. Eu era um trabalhador, um operário do Congresso. Chegava lá, fazia meu trabalho e ia embora para casa. Eu não estava olhando no espelho e dizia assim, você é um deputado federal, chegou no... Que coisa nenhuma. Até porque no primeiro tropeção, que você cai de boca no chão, você pode acabar. As pessoas precisam entender... Mas é uma experiência única, né? Está Estar naquela casa... Quando eu estava tomando posse na primeira vez, em 1995, 1º de fevereiro de 95, eu dentro daquele lugar feito pelo Niemeyer, o hino nacional tocando, eu tenho a foto desse momento. Não dá para não se emocionar, né? Eu, com as lágrimas escorrendo. Na segunda vez que eu tomei posse, eu já não me emocionei. Porque eu já conhecia como é que era aquilo. Então você vai com as asas pronto para voar com elas, né? Chega lá e te cortam. Você vai encantado, é um encantamento. Aí quando você começa a ver o dia a dia, você fala, bom, eu vou fazer a minha parte. Mas não pensa que eu vou conseguir salvar o mundo, o Brasil, nem o meu quarteirão onde eu moro. Talvez seja até por isso, doutor Cassione, que a gente começa a enxergar que a reeleição, para todos os cargos, não seja tão boa. O prefeito, normalmente, tem essa visão. Os prefeitos, em geral, eles estão no primeiro mandato, normalmente é isso que acontece. Eles vão com uma juventude, né? Um ímpeto de querer mudar aquilo que está ali. No segundo, a coisa já fica mais morna. Já começa a perder aquele encantamento de falar, eu vou fazer algo... Tem essa parte. Os bons. Não, tem essa parte. Os ruins sempre a coisa não importa. Mas tem essa parte, tem a outra parte.
alguns políticos são a favor da reeleição e buscam a reeleição e não desistem da política, porque eles viveram disso a vida inteira. Só sabe fazer isso. O sujeito não teve profissão. O sujeito nunca lutou por conta própria para ter o nome na sua profissão. Seja qual seja a profissão. Sim, sim. Entendeu? É um sujeito que se pendurou no primeiro Política não é momento para ser profissão. num cabide e a vida inteira teve que ficar pendurado num cabide. Nós temos políticos aqui na região que nunca fizeram nada a não ser trabalhar dentro da política. E quando se reelege, alguém chupa ele para algum cargo, ele continua na política a vida toda. Eu entrei na política com 50 anos de idade. Quando eu entrei na política, eu já estava feito. Maduro. Em todos os aspectos. Profissionalmente. Sim, sim. Então, é diferente. Você tem condição ali de não estar com ambições outras, não é? Nem de sobrevivência e nem de beliscar os superfaturamentos e outras coisas mais. Você entra porque você quer contribuir para melhorar. Tem muita gente que faz isso. Né? Ou você acha que o Jatene, quando foi ser ministro da Saúde, o Pinotti, quando foi ser deputado federal, o doutor Pinotti, José Aristodemo Pinotti, eles precisavam de alguma coisa? Muito pelo contrário. Não, queriam contribuir. Pelo contrário. E eram ótimos. E era um sacrifício até para a carreira dele. Ele ser fechado de uma forma evidente. Sem dúvida. Ludmila Bacará, excelente programa. Cresci tendo exemplos como você, Filete, o Cassione. Fiz direito por causa do Cassione, uma inspiração. Obrigado. Também o Alcino mandou um abraço para todos e queria saber a nossa opinião, só somos contra a manifestação do Temer nos Jogos, mas não vai dar para a gente comentar sobre isso. E parabéns a todos aqui, muita gente mandando mensagem aqui, parabenizando o Cassione pelos 50 anos, o João pelas palavras, mas nós temos que encerrar. Uma boa tarde para vocês, uma boa noite para quem está vendo a reprise às 11 horas, um bom dia, uma boa madrugada para quem está vendo à meia-noite e meia. Fique com Deus e com a extensa programação aqui da TV Com. Muito obrigado.